Então a gente pode iniciar. Hoje a gente vai falar e a gente vai focar aqui um pouquinho sobre a configuração de grupos. Então hoje a nossa webinar está voltada justamente à configuração e mapeamento de novas posições, então a gente vai ajudar vocês nisso. Vamos entender um pouquinho mais também sobre configuração de bloqueios temporários individualmente ou em uma grande quantidade. A gente vai então também focar na abordagem, na configuração de grupos e regras espaciais, mostrando aí para vocês regras para a setorização e para o Open Space, e a gente vai finalizar então a nossa etapa do webinar apresentando e falando um pouquinho mais sobre usuários, né, entrada de usuários, perfis, então como que a gente vai realizar a troca desses perfis, como que a gente pode então adicionar uma tag a esse usuário, então a gente vai fazer uma abordagem ali. Para a gente finalizar daí então, aqui a nossa entrada, a gente vai ver o que rolou hoje então, vamos falar um pouquinho do que rolou nesse mês aqui, da nossa webinar de outubro. Então a gente teve no comecinho do mês chamados, tá? A gente disparou aí o e-mail para todo mundo. Quem não pôde participar, fique à vontade, tem a videoaula lá. A gente teve um treinamento geral, então também com abordagem de grupos, hoje a gente vai estar reforçando de novo. E na semana passada a gente fez e viu sobre a aplicação de chamados SLAs e as mensagens que tem dentro dos nossos chamados. Pessoal, também quero convidar vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar do Pollen, o nosso programa de indicação. Então, depois aí eu vou disponibilizar para vocês o link do Pollen. Não deixem de conhecer um pouquinho. É um programa de indicação do Super App aqui. Então, vão lá, conheçam as vantagens, é muito fácil o cadastro e toda a indicação que vocês realizam para a DeskB e que for convertida aí conosco, que fecharem contrato conosco, vocês então vão sendo premiados. E essa premiação, então, ela é cumulativa. Eu vou daí disponibilizar aqui para vocês o link para que depois vocês possam estar entrando, não deixem de entrar. Então, indicou uma vez, está sendo, né, está ali tendo cumulado, está sendo premiado. Indicou a segunda, tem a sua segunda premiação. Então, já vou colocar aqui no chat para quem quiser estar participando, tá, pessoal? Não deixem de entrar e se cadastrar e conhecer um pouquinho aí também de quem já está participando dessa promoção do Pollen e que já foi aí, e já ganhou e já foi premiado. Então, vamos iniciar a nossa etapa aqui do nosso programa da webinar deste último dia aqui do mês de outubro. E a gente vai falar, então, a gente vai focar hoje na questão de configuração de grupos aí. Vamos apresentar para vocês, então, como que vocês podem, dentro do painel, gerar novas posições, como que vocês, dentro do painel, então, vão configurar bloqueios temporários, incluir aí setores, dentro das posições que vocês desejam, incluir filtros, certo? E até tá editando e alterando ali a foto da posição do seu espaço. Então, é no mapeamento, pessoal, que a gente vai realizar essa configuração. Fiquem à vontade, escolham aí o local que vocês têm, a unidade, o prédio, né? E dentro da planta, então, aquele espaço que você deseja ou que você quer mapear. Tia, a gente teve uma alteração de planta, a gente teve um reposicionamento aqui dentro da empresa, né? Algumas salas foram modificadas, alguns espaços foram alterados. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, pessoal, que a troca da planta, vale ressaltar que ela sempre vai ocorrer por aqui. Então, quando a gente deseja fazer a alteração da planta, é muito importante que vocês subam a planta no tamanho que já está indicado. Então, se a gente clicar aqui em editar um andar, a gente vai ter aqui, né, a inclusão da imagem, ou seja, da nossa planta. Muito importante ressaltar, pessoal, que o formato dela tem que ser em JPEG ou PNG.
Então, o tamanho que está aqui é exatamente o tamanho que a gente acaba subindo para que se inicie esse mapeamento. Então, é muito importante subir, ele não vai subir em PDF. Normalmente, os arquitetos tendem a mandar o arquivo para vocês aí em formato de PDF e ele não vai subir. Ok? Então, a troca, basta clicar aqui para que vocês consigam subir. Tchare, quando eu realizar a troca, isso vai mexer nas minhas posições? Vai mexer na reserva? Não, pessoal, essa troca ela não mexe, tá? Então, a gente só faz a troca da imagem, é aquela imagem de fundo que vai ter e os mapeamentos vão continuar na mesma posição. Ressaltando que se não subir a planta na mesma medida anterior, pode sim ter que haver de realizar ali um reajuste das posições, porque se a planta subir ou maior ou menor, vai dar aqui, né, diferença na posição anterior. Mas, pessoal, em caso de dúvidas, não deixem, é claro, aí de procurar a gente, que a gente auxilia vocês. Com a planta aqui, então, a gente consegue facilmente, então, mapear novas posições. Então, aqui eu tenho as minhas estações de trabalho. Para a gente realizar esse mapeamento, basta eu clicar 2 vezes para ativar o modo e, ao clicar em OK, ele já vai criar aqui, né, uma nova posição. Ressaltando que ele sempre vai trazer subsequente àquele último mapeamento que foi realizado. Então, a nossa última posição mapeada dentro da planta foi o 7 e ele vai, então, dar sequência a partir do 8. Sempre que a gente fala de criação de posição para uma estação de trabalho, prefixo sequencial não se mexe. QR Code, ele já vai puxar para vocês automaticamente, né? Quando se cria uma unidade, um prédio, um andar, a gente já define os prefixos, então eles já puxam aqui automaticamente, não precisando ser editado. O nome vai ser exatamente o número, a posição ali da mesa, então a gente também não precisa editar. O que precisa, e vocês podem daí incluir um setor, selecionar os filtros, então a informação do que aquele espaço novo que eu estou mapeando tem disponível, se esse espaço dispõe de monitor, se tem gaveteiro, ou uma outra informação que vocês queiram adicionar. E, é claro, o status de bloqueado e desbloqueado. Então, clicou, salvou, a gente tem aqui a nossa área mapeada, ela já traz, então, o número da posição, mostrando que ela está disponível para ser reservada e trazendo aqui que é uma área open space. Então, todo mapeamento inicial, ele começa com open space. E, sequentemente, é só a mesma coisa. Clicou, salvou, né? E ele vai realizar, então, aqui este mapeamento, tá? Deixa eu ver que eu acho que deu algum problema aqui. 10, vou alterar e vou salvar. Ok, número 9. Ai, deixa eu ver, pessoal, que deve estar com algum delay aqui no meu mapeamento, tá? Quando acontece isso é porque essa posição já tem e provavelmente ela deve estar escondida, tá? Então vamos lá. Pode perguntar, alguém levantou a mão? Tá. Pessoal, eu não sei o que tá dando, porque a minha última foi aqui, tá? Por fim, deve ser alguma coisa no meu próprio sistema, mas não se esqueçam, clicou de novo, vai mapear. Quando a gente falar, então, pessoal, de estação, clicou 2 vezes. Para sala de reunião, a gente vai ter o mesmo processo, eu posso clicar 2 vezes, só que aqui a gente pode realizar a alteração. Então, ó,
cliquei, alterei, cliquei de novo, ele altera o prefixo aqui, ó, para sala, tá? E aqui em sala, sim, a gente deve preencher, então, ali o nome da nossa sala e a nossa capacidade, para que a gente possa, então, adicionar a sala, tá? Então, mapeamento, estação e sala, clicamos 2 vezes, a gente vai ativar o modo e a gente, então, altera qual o modelo que a gente deseja mapear. Se clicarmos também com o direito, consigo mapear uma sala de reunião sem problemas algum, tá? Então, mapeamento sempre realizado clicando, então, 2 vezes ou por aqui. Aqui na planta, então, a gente pode e consegue, né, definir a área que a gente mapeou, setores, filtros, imagem, bloqueios, ou individualmente ou por seleção. Então, individualmente, clicando, a gente pode subir, então, a foto do nosso espaço. A gente consegue subir, adicionar os filtros. Eu posso aqui adicionar esse setor, tá? Então, vou criar o setor de RH e vou criar e posso salvar. Individualmente, clicando sobre a bolinha. Tiarê, preciso então fazer isso, né, na área toda, consigo? Consegue. Lembre-se sempre que devemos primeiramente travar, porque se a gente tentar selecionar, a gente movimenta a planta. Então, quando a gente trava, pessoal, a gente tem a facilidade de poder, então, ó, selecionar o espaço que a gente deseja. Selecionei a área que eu desejo, eu posso, então, clicar com o direito e incluir da mesma forma que individualmente, né, um setor, um filtro, uma imagem, e aí a gente também consegue adicionar o famoso bloqueio temporário. Então, o bloqueio temporário, ele é bem útil aí para espaços que vocês vão ter espaços com reformas, espaços que precisem de uma manutenção, espaço que vocês vão receber uma visita. Então, ou individualmente ou por seleção, clicou com o direito, a gente pode adicionar as nossas regras. Então, aqui a gente vai definir, né? Então, vamos ter aqui manutenção de equipamentos que vão ocorrer. A gente pode selecionar ou para o dia atual, definindo horário de início, ressaltando que sempre que forem configurar, verifiquem o horário que vocês estão cadastrando, porque ele não vai aceitar retroativo. Então, esse horário tem que ser sempre à frente da hora atual que você entrou no painel. Então, vamos colocar do meio-dia até às 18, ou a gente pode estender ali para a semana que a gente deseja. Quero do dia 31 até o dia 3, então posso configurar. E ao cadastrar, ele muda, altera a cor. Quero então visualizar os bloqueios que eu configurei. Clico com o direito ou individualmente ou novamente na seleção. Cliquei, bloqueios vão me aparecer aqui e desta forma posso e consigo cadastrar outro. Então vamos pôr aqui o evento de Natal. E a gente vai então aqui bloquear esta sala para o evento de Natal, do dia 23 até o dia 1º, e a gente vai pôr o horário definido. Adicionei, a gente então tem mais uma regra adicionada aqui. Tá? Pessoal, peço desculpa mesmo, porque esse problema que vocês estão vendo é só com o meu que está acontecendo, tá? O problema é por causa da data. A data estava superior à data de final. Não, não tá não. Quer ver, ó? A gente colocou dia 12, ó. 12, dia 23, e a gente foi até o dia 1º. 24. Obrigado, meu querido. Isso aí. É isso Ok. mesmo. É isso mesmo. Eu amo. Eu não percebi isso. Obrigado, ó. Mas para evento de Natal,
e adicionado, então, a nossa regra, tá? Dentro do horário que a gente estipulou, pessoal, o usuário não realiza, então, ali a reserva, tá? Lembrando que dentro da planta, sempre que a gente faz o mesmo processo que a gente realiza, a gente faz para remover. Então, se eu preciso adicionar um setor e cliquei, o reverso vai ser para desfazer. O processo de bloqueio ocorre da mesma forma. Eu sempre digo, cuidado, porque às vezes a gente acha que vem aqui em excluir ou clicando aqui, né, para remover uma regra de bloqueio, a gente acaba excluindo por aqui e na verdade a gente vai estar excluindo a posição, né, e não o bloqueio em si. Então, quer remover uma regra que você criou, é o mesmo processo para realizar. Então, entrei, desço aqui embaixo, vou ter as lixeiras que vão me permitir, então, remover esses bloqueios temporários, tá? Então, bloqueio temporário, vocês podem cadastrar múltiplos dentro da planta. Pessoal, para a gente mudar, então, de ferramenta, para a gente passar para os grupos, antes de sair do mapeamento, eu quero saber se ficou claro aqui para vocês e quero, então, aí saber se alguém tem alguma pergunta, quer, né, entender, conhecer alguma outra coisa aqui dentro da planta. Seguindo então, pessoal, se não temos dúvidas, a gente passa então para usuários e grupos e a gente vai falar então sobre a nossa configuração de grupos. Lá no mapeamento, a gente definiu um setor. Então, a gente acabou definindo dentro da nossa planta um setor para aquela área que a gente acabou mapeando, tá? Então, posso sim configurar e definir outros setores. Tiaré, posso adicionar um setor até mesmo dentro de uma área bloqueada, dentro, né, de uma área atribuída? Pode sim. Então, o setor ele vai permitir sim que a gente configure aqui. Então, vamos salvar. Temos aqui. Aqui eu tenho uma área bloqueada, mas também vai me permitir adicionar um setor. E esses setores, a gente então vai utilizá-los dentro do grupo, ok? Então, lá no nosso grupo, a gente então hoje vai estar apresentando aqui para vocês configuração de regra para um grupo em específico e a gente também vai ver que vocês dentro do Open Space podem configurar uma regra à par. Tá? Então, lembrando, quando a gente fala do Open, o Open nada mais é do que uma área livre, que ele vai ser reservado por todo usuário que não pertence a um grupo. Então, aqui na nossa listagem de usuário, a gente tem uma relação de usuários que estão fora do grupo, e aí o que, que esses usuários vêm, e usuários que vão pertencer a um grupo, o que, que esses usuários vão ter acesso. Então, vamos começar falando sobre a configuração. Configuração não vai ter segredo, sempre em grupo mais, a gente para entrar e editar uma regra que pode ser editada a qualquer momento dentro do grupo, então a gente passa para dentro do grupo, e aqui então a gente passa a configurar as áreas de acesso deste grupo, tá? Então aqui eu limpei a área e a gente vai começar a definir, tá? Dentro da unidade de suítes do prédio de balneário, na cobertura, a gente configurou junto com vocês um setor, o setor de RH. Dentro da nossa unidade, então, da desk, da matriz do terceiro andar, a gente não tem, né, a nossa expansão. Então, a gente não tem setores aqui dentro. Então, aqueles usuários que hoje eles não estão dentro de um grupo, eles estão tendo acesso a todas as unidades, tá? Que não possuem e não têm ali um setor definido, ou seja, são aquelas áreas open space.
Como aqui a gente está trabalhando com um grupo onde a gente configurou um setor, então a gente vai selecionar este setor para que somente o grupo, né, possa ter acesso àquele setor que a gente definiu. Então aqui a gente definiu o setor e a gente então vai salvar. Restrição espacial dentro do grupo, ela deve e precisa ser preenchida. Não adianta a gente configurar um grupo, deixar aqui como open space, aquele open space que aparece para vocês, ele na verdade, pessoal, ele não tem valor de área. Então, sempre precisa definir qual é a área ali, quais são as posições que o grupo que a gente está configurando vai poder ter acesso de reserva. Após a gente definir, a gente começa então a configurar aqui as nossas regras temporais, né? Ali, regras de utilização deste espaço. Então, aqui a gente vai definir, por exemplo, 2 por semana para esse grupo. A gente vai limitar um máximo de antecedência aqui, que seriam de 7, tá? Então, essas regras a gente falou anteriormente um pouquinho mais sobre elas na webinar passada. Então, a gente vai estar configurando. A gente, então, vai permitir estender a reserva e a gente vai salvar. Na opção de reserva, a gente tem a facilidade de poder fazer alteração do tipo de check-in. Então, aqui dentro dos grupos, eu posso definir se eu quero utilizar do check-in convencional, aquele pessoal que a gente vai fazer a leitura através da câmera, ou se a gente vai utilizar ali, né, e substituir talvez por um transparente ou um sem QR Code. Neste caso, como a gente está criando um grupo aqui que vai ser, né, para gestores, né? Então a gente pode definir que esse check-in ele pode ser sem a leitura, né? Apenas habilitando o botão dentro do aplicativo para que esse colaborador então consiga realizar o check-in. E é claro, a gente também tem outras regras de aprovação e habilitar o motivo e a observação da reserva. Neste momento, quero só o sem QR Code, configurei, está salvado aqui. Então, a gente tem aqui definido quais são os espaços que podem ser reservados. Aqui, a gente definiu a nossa restrição e a gente definiu que isso é apenas para os setores que configuramos, que são as estações de trabalho. Então, a gente está dando acesso a isso. Para as salas, a gente não configurou setor, elas estão como open space. E aí a gente tem 2 opções, ou a gente remove a opção de reserva de sala para esse grupo, ou a gente adiciona aqui dentro, né, a opção através da configuração, ou seja, da seleção do open space. Então, lá a gente tinha algumas salas opens e eu então vou adicionar mais o open aqui dentro, permitindo que os usuários deste grupo também possam acessar o Open Space. Adição, pessoal, de colaborador aqui dentro do nosso grupo. A gente, né, sempre vai ter a questão de adição manual, lembrando que deve-se então digitar e selecionar o nome e ir adicionando, tá? Essa adição que a gente costuma utilizar aqui de usuários, ela é mais para uma manutenção. Quando a gente vai iniciar a configuração de um grupo, quando a gente quer subir uma carga em massa, a gente pode utilizar da importação. Tchare, preciso editar, preciso ali renomear alguns grupos, trocar usuários, né? Manualmente acaba que também isso é um pouco mais demorado. Então a importação, ela também vai ter essa facilidade aí para vocês, pessoal. Então, se vocês precisam realinhar grupos, precisam gerar novas trocas, né, dentro dos grupos, a importação é uma das melhores maneiras para vocês utilizarem.
Vale ressaltar, pessoal, que a importação ela não vai realizar duplicidade, tá? Então depois a gente pode ver junto como é que vocês conseguem fazer isso. Então configuramos aqui, né, a regra do nosso grupo. Então a gente vai ter aqui um grupo geral, né, onde a gente tem alguns usuários que terão acesso apenas a balneário, aqui a área da unidade de balneário, né, as estações e as salas, tá? A gente viu que a gente tem um grupo aqui geral e aqueles que estão então fora, que são open e que terão acesso apenas àquilo que é open. Tchare, para o Open Space, você comentou que o Open é uma área livre, que não existe regra, né? Mas eu gostaria, sim, de adicionar uma regra para este pessoal. Assim como o grupo geral vai ter 2 reservas por semana, eu gostaria do Open Space também ter essa disponibilidade da gente ter pelo menos aí umas 3 reservas na semana. Então, para esse pessoal que vai ter acesso ao Open, vocês conseguem sim definir e configurar uma regra diferenciada, tá? Então, quando a gente fala do Open Space, a única regra permitida é definir a quantidade, então, que a gente vai ter. Então, como aqui a gente está trabalhando com 2, 3 unidades e eu já tenho uma regra definida para o DeskB, que é o nosso mapeamento, 2 reservas por semana, eu posso sim configurar uma outra regra para a área de suítes. Então, a gente vai ter a cobertura aqui, que vai atingir somente a área Open Space, tá? A área setorizada, ela só pertence dentro do grupo, então não se preocupem com essa questão de, ai, cliquei aqui, vai pegar o setor? Não, o setor ele é de exclusividade ali para o grupo. Aqui a gente está pegando aquele espaço que não foi mapeado, aquela área open, tá? Então vou salvar e aqui então eu vou definir, é claro, as quantidades que eu desejo. Então pode ser por dia, por semana, por mês, né? Aqui a gente vai definir, então, 3 por semana e a gente vai também definir para qual ambiente, né, esta regra vai valer. Então, salas, Tchare, só pode por um? Não, pessoal, vocês também podem adicionar, se desejarem, para as salas também, tá? Então, quando a gente falar aqui na configuração da regra do Open, a opção de reserva ela é múltipla, então pode ser ali, né, para todos os ambientes ou para o ambiente que você definir, tá? A configuração dessas regras, ela é sempre determinada aqui pelo andar que você deseja, tá? Então, ele vai abrindo aqui para vocês, certo? Ele vai trazer de acordo ali com a sua unidade, com o seu prédio e com o seu andar. Se tem uma unidade, vai mostrar. Se tiver 2 prédios, traz os 2 prédios. Se tiver um ou se tiver 10 andares, traz os 10 andares. E vocês, então, selecionam e configuram aqui a regra do Open de acordo, então, com o seu andar, prédio e unidade. Depois vocês configuram também isso de acordo com o ambiente. Então, aqui a gente tem e configurou a nossa regra. Então, a gente sabe que para os nossos usuários sem grupo, a regra do Open Space é que vai valer. Então, é aquela regra que para a unidade da suítes a gente vai ter 3 por semana e a gente vai ter a regra aqui, claro, para a desk, que vai ser 2 por semana. E é claro, para o grupo geral, vai ser uma regra diferente. Então, vamos mostrar isso para vocês na prática, como que isso vai funcionar. Então, vamos pegar a colaboradora dona, que está dentro do nosso grupo geral. Então, a gente tem a nossa colaboradora aqui, ó, grupo geral. E a gente, então, vai fazer a reserva aqui, ó. Lembrando que a gente tinha definido ali um tempo máximo de 7 dias à frente, então vou tentar fazer para o dia 15, para a gente ver, às 12, vou na planta e
como a dona está dentro do grupo e a regra do grupo para a dona, nesses casos, né, é de até 2 por semana e 7 dias de antecedência, ela não consegue passar dos 7. Se ela tentar, então, para essa semana, vamos adicionar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem uma recorrência de 5. Vamos atualizar. E aí, agora a dona vai tentar, então, fazer daqui até o fim da semana, tá? Lembrando que a recorrência dela é de 2, então, o período de recorrência 4, quando ela for na planta e ela efetuar a reserva aqui, ó, estou ciente, ela então vai ter apenas 2 reservas, tá? A recorrência é a preenchida, porém o sistema detecta que para o grupo que ela pertence, ela só tem direito a 2 e ela então configura e consegue fazer a sua reserva da semana, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tinha os nossos setores, ó. Então, a gente tem os setores aqui que a gente tinha definido, tá? Bloqueios sempre vão ficar visíveis, então, para os usuários de vocês, no momento que vocês cadastram, vocês têm essa visualização, tá? E a dona, então, vai visualizar somente aquilo, então, que foi determinado dentro do grupo. Se a gente, então, pega o nosso usuário, tá, pessoal? Vamos pegar aqui o nosso usuário que está fora do grupo. Então, esse que vai seguir, então, a regra aqui. Vamos pegar o Mike, que vai seguir, então, a regra do Open Space. Então, o Mike vai estar aqui. Reserva da estação. Vamos pôr para hoje, das 14 até as 18, tá? O Mike, então, vai visualizar tudo aquilo que é Open Space. Então, se a gente entrar aqui, a gente vai ver só o que era open, tá? Essas mesas que estavam setorizadas, o Mike não visualiza, e a gente então tem a visibilidade somente daquilo que é open. O mesmo processo, então, ele vai ter ali para a questão, é claro, do desk ali. Então, o desk. Também a gente vai puxar e vai visualizar tudo aquilo que é open space. Claro que seguindo sempre a regrinha ali das 3 por semana ou das 2. No caso aqui da Desco era 2 por semana, tá? Então, aqui ele vai conseguir, então, realizar somente 2. Dia 1º, Desco, planta. Reserva realizada, então a gente já fez 2. Que era o permitido, e a terceira, que seria para o dia 2 da semana, ela não vai dar. Era a Desco, acho que era 3, né? Ó, limite atingido, então o Mike aqui, que está na área Open Space, segue exatamente a regra. Pessoal, quero saber de vocês, hoje, como que vocês estão utilizando aí dentro da empresa de vocês? Vocês estão mesclando o Open com o setor ou vocês utilizam mais dos grupos? Alguém quer trazer para a gente? Aqui a gente utiliza mais o Open junto com o setor. O Open junto com o setor, né? Você conhecia dessa configuração do Open? Não muito bem, estou aprendendo mais. É bem bacana, né? É bom saber que tem a regra também, e quando você quiser utilizar, ela é uma regra bem fácil de ser adicionada e, como eu falei, você pode definir ela, né, pela quantidade dos andares que vocês tiverem, pelos ambientes. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Aqui a gente usa totalmente com setores, cada área tem né, seu poolzinho ali com o seu aprovador em alguns casos, mas aqui é 100% em grupos. E aí, por exemplo, tem alguns pools que são de pessoas que vêm de outros prédios visitar prédio X.
Aí a gente cadastra as pessoas para elas verem só esse espaço também. Perfeito, perfeito. A setorização, os grupos, né, vamos falar assim, os grupos eles têm essas facilidades, né, porque a gente pode separar, né, e o setor também vai permitir isso. Então, principalmente vocês que recebem convidados, vocês conseguem então setorizar uma área exclusiva, criar um grupo específico aí para os seus convidados e configurar uma regra aí totalmente diferenciada para os colaboradores do dia a dia. Bem legal isso também. Então, pessoal, configuração aqui de grupos para vocês apresentada, né? Então, a gente está trazendo hoje um pouquinho para vocês entenderem dessa configuração entre configurar, definir as regras aqui dentro do nosso grupo e configurar e, é claro, né, definir a regra no Open Space. Ressaltando, tá, pessoal, que quando a gente adiciona, por exemplo, aqui, tá, o andar do terceiro, tá? E a gente tiver ali uma regra de open space definida, algo assim, o sistema ele vai trazer a informação também para vocês, né, de que tem uma diferenciação entre aquilo que é open daquilo que é setor. Então, vale ressaltar isso também, caso vocês tenham, tá? Ele vai trazer, vai mostrar para vocês. Usuários. Quando a gente fala de usuários, tá? Vale ressaltar o ponto de que vocês não precisam cadastrar ninguém. Basta então passar o link ali para o teu visitante, né? Basta passar o link para o seu colaborador, para aquela pessoa que acabou de entrar na empresa, e quando ela for realizar então o primeiro acesso aqui dentro do aplicativo, seja através, né, do cadastre-se, que é o usuário e senha, ou seja através do SSO, tá? No momento que ela fizer isso, ela automaticamente está realizando o seu cadastro e passando para dentro do painel. Então, o primeiro ponto é que a gente não precisa ficar cadastrando ninguém. Todo usuário que ele entra e que ele passa para dentro do painel, pessoal, ele vai entrar sem nenhum grupo. Então, eles sempre entram aqui, né, visualizando e tendo acesso somente àquilo que for open space, como a gente reforçou anteriormente, tá? Então, novo usuário que está sem grupo, que ainda não tem um grupo definido, ele começa então acessando e reservando somente aquelas áreas open space. Tia, a gente só trabalha com a configuração de grupos, como que a gente pode fazer isso, então, para um usuário não entrar, não ficar sem visualização, porque quando a gente tem só os grupos e a gente tem toda uma área setorizada, o novo colaborador, se ele não pertencer e se vocês não tiverem nenhum espaço definido como open space, ele fica sem visualização dentro do aplicativo. Então, formas de visualização para saber quem está sem grupo, como adicioná-los, né? E uma maneira prática também é através da habilitação ali do grupo padrão, ou seja, definindo um grupo em específico dentro da empresa para trazer sempre esse novo colaborador para dentro do grupo, para que ele possa então realizar ali a sua reserva e seguir a regra. Então, aqui em cima a gente vai ter, é claro, os nossos filtros, tá? E todo o grupo cadastrado vai aparecer aqui. Sem grupo, clicou, filtrou, vocês então vão ter a listagem daquela equipe, daqueles colaboradores que ainda não fazem parte. Então, posso clicar aqui e selecioná-los todos e adicioná-los de uma única vez a um grupo, ou também posso usar da seleção individual e simplesmente clique em grupo, podendo adicionar ou remover essa pessoa. Tá? Aqui em cima, pessoal, a gente tem as barrinhas de ferramentas relacionadas aqui ao usuário, relacionadas, é claro, às regras, tá? Então, restrição temporal, restrição espacial é muito utilizada quando a gente fala da questão de perfil, tá? Então, a gente sabe que assistente vai gerar só um relatório,
vai ter acesso somente ao painel, né, e vai reservar para uma terceira pessoa dentro do aplicativo. Quando falarmos aqui de manager e admin, a gente tem aí de forma mais geral, então, né, os gestores do painel. Tiare, preciso, né, gostaria então de remover, quero que o meu gestor aqui não, né, as regras do grupo não se apliquem ao meu gestor, mas não quero alterar o perfil dele, tá? Ressaltando que admin e manager, a regra nunca se aplica. Então, se você deseja incluir aqui, né, ou quer remover um gestor sem alterar o seu perfil, o mais indicado é sempre que você, então, utilize aqui da liberação dessa pessoa, deste usuário, através da restrição temporal ou da restrição espacial. Assim, dessa maneira, vocês não precisam, então, alterar ali o perfil desse usuário, tá? Então, se eu clicar em seguir, a nossa colaboradora aqui, ela então deixa de seguir ali as regras. Desculpa, se eu clicar em ignorar, ela deixa de seguir a regra do grupo ali, e aquela regra que era a nossa regrinha temporal, que está relacionado a 2 vezes na semana, 7 dias à frente, a dona então acaba burlando, tá? Então essa é uma forma sem que vocês precisem alterar o perfil de um colaborador. Sempre que é adicionado, ele vai trazer o ícone na frente mostrando isso para vocês. Então, ressaltando, pessoal, restrição temporal, horário, restrição espacial é a tua unidade, o teu prédio, o teu andar. Então, é o local. Se aqui eu libero, significa que ela pode ter acesso tanto ao suítes ali quanto ao Desk B. Se eu deixo ela dentro do grupo e ela segue a regra, ela visualiza somente ali definido para ela. Através também da seleção, vocês têm a opção aqui, tá, de remover. Então, aqueles usuários que não fazem mais parte da equipe. Tiare, preciso, então, remover todo mundo de uma única vez, né? Eu tenho ali vários usuários. Então, vocês podem, sim, tá, criar aqui múltiplas seleções e removê-los todos de uma única vez, ou até mesmo atribuir aqui as tags a esses usuários. Perfeito? Então, utilizem sempre aqui do filtro. Quando a gente fala de foto, da mesma maneira que vocês estão vendo aqui, esse sim, pessoal, é uma edição manual. Então, a adição de usuário tem que ocorrer manualmente, clicando sobre cada um deles, assim como a edição de perfil. Então, preciso trocar um perfil, é sempre manualmente. Lembrando que aqui a gente tem perfis de admin, manager e assistente. Pessoal, lembrem, um admin, ele não vai conseguir criar outro admin, muito menos excluir. Então, a pessoa responsável por incluir alguém como admin sempre vai ser a senha master, ok? Admin, então, só vai criar quem está abaixo, manager e assistente. O mesmo, pessoal, vai valer aí para os seus managers. Managers não podem, de maneira nenhuma, configurar, né, adicionando ou removendo alguém com o mesmo perfil de manager. Sempre tem que solicitar a um admin ou ao master. Manager só pode configurar quem está abaixo dele, assistente. E é claro, nosso assistente, então, a única configuração disponível para ele é visualização de relatórios e reservas para terceiros. Pessoal, vou abrir então para alguém que queira trazer ou tirar alguma dúvida. Se não, pessoal, a gente então vai encerrar aqui, tá? Gostaria de saber o que vocês acharam com relação aos open spaces, ali aos setores. Queria saber se vocês sabiam ali das restrições e liberação ali do colaborador de seguir uma regra sem precisar, então, estar editando o perfil deste usuário, pessoal.
bacana, Yasmin. Fico feliz de ter auxiliado e ajudado. E se precisar aí de um apoio, de uma ajuda em alguma configuração, a gente está aqui justamente para te ajudar, tá bom? Pessoal, a gente está encerrando então a webinar deste mês, agora de outubro, né? Então a gente teve voltados a chamados esse mês e a grupos, tá? Eu quero trazer aqui para vocês o formulário, pessoal. Não deixem de dar uma olhadinha, entrem no nosso formulário, vou disponibilizar aqui e depois vou estar encaminhando aí para vocês, tá? Não deixem de entrar, deem aí a sugestão, tá? Porque a gente tem que montar o webinar agora de novembro. E a gente quer muito saber aí o que vocês querem ver para os próximos meses aí, o que vocês querem que a gente traga para o mês de novembro. Então eu conto aí com a participação de todo mundo. E quero também agradecer aqui o bate-papo de hoje. Espero ter trazido aí bastante coisa nova para vocês, referente à configuração de grupos, sobre a questão de usuários. A gente ainda tem bastante coisa ainda para abordar, mas eu acredito que nas próximas webinars a gente vai ainda trazer muita novidade para vocês. Pessoal, obrigado a todos aí. Então, na sequência, eu disponibilizo para todo mundo o e-mail com a gravação da nossa videoaula, mando aí os links de acesso, certo? Para vocês se inscreverem para as próximas, para vocês não deixarem de participar do Pólen e, é claro, não deixarem de contribuir aí com a próxima webinar de novembro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.